Faça com que a solidão não me destrua. Faça com que minha solidão me sirva de companhia. Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar. Faça com que eu saiba ficar com o nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. A grande escritora desse poema é Clarice Lispector, uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Sua obra tem até hoje um grande impacto na literatura brasileira e mundial. Os temas existenciais, filosóficos e psicológicos são os mais explorados pela escritora. Clarice nasceu na Ucrânia numa família judia. Ainda pequena, chegou ao Brasil. Desde pequena, Clarice adorava escrever e dedicou sua vida à literatura. Ela viveu intensamente e essa intensidade é sentida em toda a sua obra. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice é conhecida por ter uma personalidade forte e peculiar. Ela tinha um ar enigmático e escrevia com a alma. Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Seu estilo literário, chamado de intimista, tem como principal característica a profundidade psicológica de seus personagens, mostrando o lado íntimo de cada um. Uma de suas personagens mais marcantes ganhou vida na versão cinematográfica da Hora da Estrela. Através dessa personagem, a Clarice nos mostra a invisibilidade das pessoas simples que somente conseguem ter seus momentos de glória graças a uma morte dramática e ao mesmo tempo irônica. Eu vejo uma luz. É um brilho. Não. É uma estrela brilhante. A Hora da Estrela foi a última obra escrita por Clarice, terminada só 2 meses antes de morrer. Um dia antes de seu aniversário de 57 anos, Clarice morreu de câncer no ovário. Ela é até hoje uma voz que ecoa nas nossas vidas e sua obra continua presente no imaginário coletivo brasileiro. Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações... Classificaria como uma escritora que escreve por vocação ou por necessidade? Olha, eu só escrevo porque não consigo deixar de escrever. É mais forte do que eu. Clarice, o que você está preparando no momento? Eu estou ultimando uma novela, não novela de televisão, é claro, mas eu chamo novela uma história maior que um conto e menor que um romance. Eu não sei outra classificação. Eu estou ultimando. E não quando me mandam ou quando eu resolvo, eu que me comando. Aos 9 anos de idade, você já escrevia uma peça de teatro. Fale da infância de Clarice Lispector. Bom, e com a série de livros que você já publicou e desfrutando do prestígio internacional que você goza como escritora, você consegue sobreviver exclusivamente de literatura? De jeito algum. Simultaneamente para adultos e crianças. Acontece isso. Existe assim um público de sua preferência? Olha, eu não... Clarice, qual é o seu sistema de trabalho? Eu tomo notas. Você obedece a horários? Quando já estou com bastante notas, então, e o livro está praticamente pronto para ser montado, então eu trabalho quase que diariamente.
Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com a timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Muito bem, né, do meu primeiro encontro com a Clarice. Foi no Antônios, que era um restaurante, bar, aqui no Rio. 66, 67, o ano, não lembro exatamente, mas a entrada dela no Antônios foi algo inusitado. As pessoas não esperavam ver a Clarice lá. Eu não esperava e outras pessoas estavam comigo. Porque o Antônios era isso, era quase um antro, assim, da boemia, bebia-se muito e tal, e a Clarice surgiu lá como um ser exótico. E ela já tinha isso um pouquinho, né? Porque ela mesma, ela era muito bonita, mas tinha os traços quase orientais, aquelas maçãs muito salientes e tal. E era muito reclusa, ela não saía quase de casa, saía muito pouco. Então foi surpreendente, eu me lembro disso, eu me lembro do impacto, eu me lembro dela entrando, do impacto que isso causou em mim e nas pessoas que estavam em volta, que conheciam ela melhor do que conheciam já a Clarice há mais tempo, como Vinícius. Eu lembro de alguns dias depois a gente ainda comentar: puxa, a Clarice veio, e as pessoas que não estavam lá: puxa, como é que não estava aqui? A Clarice veio. Na época ela escrevia para a revista Manchete. Ela geralmente escrevia crônicas sobre isso e aquilo, mas ela às vezes fazia umas entrevistas. Fazia às vezes por telefone, e comigo ela fez, acho que mais de uma entrevista. Isso às vezes era um pretexto para a gente se ver, quer dizer, aí comecei a ir à casa dela. E era estranho também na casa dela, porque a Clarice tinha essa... Ela encarava, tinha uma maneira de encarar você, fazia perguntas diretas, ela era desconcertante. Então, às vezes acontecia de eu ir à casa dela e ela dizer coisas, perguntar coisas, depois ela sumia, deixava sozinho na sala, e eu não entendia muito aquela mulher. E ela tinha assim, uma espécie de uma afeição quase maternal, assim. Eu tinha a impressão que ela me considerava um garoto desamparado, perdido ali naquele bar. Eu tinha realmente 22 anos, coisa assim, e inspirei alguma coisa, algum sentimento paternal nela, talvez. Imagino que sim. E a literatura da Clarice, eu fui conhecer mesmo e fui me apaixonar pela escritora mais tarde, depois dela. Nessa época eu não sei se feliz ou infelizmente, porque talvez isso aumentasse meu pânico, né? Porque eu ficava realmente um pouco assustado na presença dela. E engraçado que ela tinha esse poder de intimidar as pessoas, porque não era só comigo, um garoto desamparado. Eu me lembro de uma vez, um jantar, ela me convidou para um jantar, e aí eu pedi amparo ao Vinícius de Moraes. Tinha uma queda assim, por ela, tinha tido uma queda por ela, enfim, e eu perguntei a Clarice se eu podia levar 2 amigos. Eu estava no Antônios, para variar. Esses 2 amigos eram o Vinícius de Moraes e o Carlinhos de Oliveira. Aí ela falou: não, pode trazer sim. Eu preciso jantar, quero te convidar. Pode trazer sim, mas eu já vou avisando que aqui não tem bebida, na minha casa não tem bebida e tal. Então a gente tratou de beber antes tudo que podíamos para ir
jantar na casa de Clarice. E ali ficamos lá os 4 conversando e a conversa não fluía muito. Aí eu percebi que não era só eu. O próprio Vinícius ficava um pouco intimidado diante dela, né? E o Carlinhos também e tal. E o efeito do uísque foi passando e nós ali conversando, banalidades, não lembro o quê, mas enfim, nada de especial. Passando o tempo, chegou uma hora, já era meia-noite e tal. Aí ela fez menção assim de que já era tarde, fez menção de se retirar, de se recolher. E nós, bom, então boa noite, ele foi embora. Não houve jantar. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo. Como é o teu nome? Macabé. Que nome lindo! Sou datilógrafa, sou virgem e gosto de Coca-Cola. O que você acha dessa Macabé, hein? Eu acho ela meio esquisita. Deus que me perdoe, mas ela tem uma cara de sonsa. Você não pensa no futuro? Você não tem vontade de nada? Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema. Sua vida vai mudar completamente a partir do momento que você sair da minha casa.